Olá, crianças! Hoje é terça-feira, dia 23 de fevereiro de 2021. Vamos fazer algumas atividades de língua portuguesa que serão divididas em 2 dias. Hoje faremos a primeira folha e amanhã a segunda. Iniciaremos a nossa aula relembrando algumas características do gênero textual conto, que é o gênero que nós vamos estudar. Vamos lá? O conto é uma narrativa que cria um universo de seres de fantasia. É uma história curta e inventada. Tem começo, meio e fim. E possui normalmente apenas um conflito. No começo do conto, há uma breve ambientação do local, dos personagens e dos acontecimentos. No meio do conto, nós temos o desenvolvimento, que é formado por diálogo, a fala dos personagens. E aqui também apresenta-se o conflito, o problema. Por último, os contos apresentam um final que pode ser surpreendente. Vamos conhecer um pouco dos elementos do conto. Nós temos os personagens, que são aqueles que praticam a ação da história, que causam o conflito e a solução. Depois, nós temos o espaço, que é o local onde acontece essa história. Pode ser numa casa, numa floresta e assim por diante. Temos também o tempo, que indica em que momento aconteceu essa história, quando foi. E por último, nós temos o narrador, que é aquele que conta a história. Ele pode ser um personagem ou não. Agora que já relembramos um pouco sobre o conto, vocês farão a leitura do texto Que Preguiça, que está na folha de vocês. Lembrando que essa leitura deve ser em voz alta e respeitando sempre os sinais de pontuação. Depois que vocês fizerem a leitura, eu gostaria que vocês analisassem com calma os elementos desse texto. Ele é um conto que narra a história de uma família de bichos preguiças. E essa família de bichos preguiças não queriam fazer nada. Até que um determinado dia, eles caíram no chão e acharam que aquilo era muito divertido e foram subir na árvore. Quando eles terminaram de subir na árvore, que eles voltaram para a casa deles, eles perceberam que se exercitar de vez em quando é bom. E esse foi o acontecimento mais importante das férias dessa família. Isso, pessoal, é só para vocês entenderem um pouquinho da história. Antes de iniciarmos as atividades, nós iremos numerar os parágrafos desse conto. O que são parágrafos? Os parágrafos são os pedaços de um texto, indicado quando há uma troca de linha, ok? Então, vocês pegarão um lápis de escrever e na frente de cada parágrafo colocarão números ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Vamos fazer alguns. Então, ali numa árvore no meio da floresta, eu tenho o meu primeiro parágrafo. Quando eles assistiam televisão, eu tenho o segundo parágrafo. Pena que ainda não inventaram é o terceiro parágrafo. Daí, certo dia, todos eles estavam é o quarto parágrafo. E vocês continuarão. Quinto, sexto, sétimo e assim por diante. Logo após numerarmos os parágrafos, aí sim vamos iniciar as atividades. 1.
Qual é o gênero textual desse texto? Qual é o gênero, crianças? É um poema? É uma charge? É um conto ou uma história em quadrinhos? Super tranquilo. 2. O tema desse texto é preguiça, inveja, miséria ou descanso? Toda vez que eu pergunto qual é o tema, eu quero saber qual é o assunto, sobre o que o texto está falando, correto? Esse texto fala de preguiça, fala de inveja, fala de miséria. Sobre o que ele fala? Atividade 3. Onde acontece essa história? Em que local aconteceu essa história? Eu vou escrever resposta completa. Essa história acontece e escrevo o nome do local. Atividade 4. Quando acontece essa história? Toda vez que eu pergunto quando acontece a história, eu estou perguntando em qual tempo, em qual período de tempo, quando foi. Prestem atenção, voltem no texto e escrevam resposta completa. 5. Qual foi o acontecimento marcante da família nas férias? Aqui nós queremos saber qual foi o fato mais importante, o que de mais legal aconteceu com a família nas férias. Voltem no texto e resposta completa. Atividade 6. Quem faz parte da família de bichos preguiças? Mesma coisa do exercício 5. Eu volto no texto e encontro o nome dos familiares desta família. Quem faz parte? Atividade 7. Esse texto possui 7 parágrafos, 8 parágrafos, 9 parágrafos ou 10 parágrafos. Por isso, crianças, que nós fizemos a numeração dos parágrafos antes de iniciar a atividade, porque nós vamos precisar agora no exercício 7. E aí ficou fácil, né? Eu volto no meu texto e vejo quantos parágrafos tem, quantos parágrafos eu marquei. Faça um X na resposta correta. Atividade 8. Para espantar a preguiça é necessário. O que é necessário para espantar a preguiça, crianças? Ficar deitado o dia todo? Alimentar-se bem? Realizar exercícios ou dormir muito? De acordo com esse texto, na fala final, o que é necessário para espantar a preguiça? Muito fácil, muito tranquilo. Pensa bem e faz o X na resposta correta. Feito isso, nós terminamos a primeira parte dos exercícios, correto? Do 1 ao 8. Os demais exercícios, do 9 ao 18, nós faremos amanhã. Aguardo vocês para a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, vocês já sabem. Um beijão e um abraço.